Meus irmãos, que alegria poder estar novamente para falar de Deus, para continuar essa série. Não estou com pressa, se Jesus não voltar a gente termina ela, tá bom? Tenham paciência comigo. Mas é maravilhoso poder dar continuidade a essa série de mensagens na primeira epístola de João. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, do verso 12 ao 14 somente. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura. 1 João, capítulo 2, verso 12 a 14. Enquanto isso eu vou tirando um aparato aqui, porque eu sou um pouquinho enrolado. Pronto, agora sim. 1 João, capítulo 2, verso 12 a 14, diz assim a palavra do nosso Senhor. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Somente até aqui, amém? Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de aprendermos de Ti, da Tua palavra, Senhor. Tu sabes, Senhor, que somos todos barro, e como o Senhor deste para o primeiro homem fôlego de vida, que soprou diretamente de Ti, nós precisamos de vida que vem da Tua palavra. Portanto, Senhor, fala aos nossos corações através da Tua mensagem. Homens santos, Senhor, morreram para que o conteúdo das Escrituras chegassem até nós e que pudéssemos ser abençoados. Portanto, Senhor, edifica-nos através da Tua palavra. Santifica-nos, Senhor, na verdade. A Tua palavra é a verdade. Portanto, nós pedimos a Ti que o Senhor fale aos nossos corações, que repreenda, Senhor, todo espírito maligno que possa tentar atrapalhar ou até mesmo as nossas fraquezas humanas, emocionais ou dificuldades. Tu sabes, Senhor, das nossas limitações. Portanto, clamamos, Senhor, como um povo só. Que a Tua palavra seja manifestada em nossas vidas e que possamos aprender de Ti. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podem tomar assento. Hoje a minha voz está um pouquinho prejudicada, mas faz parte. Bom, meus irmãos, eu quero falar com vocês a respeito desse trecho, e eu entendo que é disso que o apóstolo João está tratando nessa passagem, é que precisamos combater o desânimo. Aqui, entendo que o apóstolo João está combatendo o desânimo. E eu não sei vocês, mas de vez ou outra eu fico desanimado. Talvez eu seja o único pecador nesse aspecto. Mas de vez em quando eu fico desanimado. Às vezes acontece algo que eu não esperava, às vezes não acontece o que eu esperava, ou outras vezes simplesmente eu não consigo explicar, o sentimento vem e a gente fica desanimado. Talvez você já deve ter passado por isso. Está tudo bem com você? O que aconteceu? Está tudo bem, só não estou me sentindo legal, só estou meio desanimado e a gente não sabe de onde vem. Isso às vezes acontece comigo, talvez tenha acontecido contigo. E, normalmente, uma pergunta, que eu me faço e que eu acho que é normal que venhamos a fazer quando estamos assim, é o que fazemos quando estamos desanimados? O que você costuma fazer quando você está se sentindo desanimado? Você tem alguma contramedida? Você tem alguma coisa que você faz para combater o seu desânimo? Ou você mergulha, se afunda no desânimo e vai embora e espera que as coisas melhorem? Bom, vou falar do meu pecado. Eu tenho o costume ruim
de tentar me entorpecer. Não é com drogas, tá bom? Mas eu tento... É com drogas, né? Com Netflix, é com qualquer coisa que me distraia. Então, às vezes eu baixo um joguinho de celular, fico ali horas tentando distrair a cabeça ou não pensar, vejo um monte de filme. O objetivo com isso é de tentar não pensar de forma nenhuma no que me fez desanimar ou... Não sei. Talvez você tenha passado por esse tipo de situação. Tem gente que gosta de dormir quando está muito desanimado. Tem gente que deixa de comer. Tem gente que come demais. Cada um tem a sua forma de lidar com o desânimo, né? E fica a pergunta: quando nós nos sentimos assim, o que a gente gostaria de ouvir? Quando a gente está desanimado, o que a gente gostaria de ouvir de alguém? Geralmente, quando a gente está assim meio para baixo, as pessoas não costumam ter as melhores coisas para nos dizer. Eu marquei aqui algumas frases que a gente costuma ouvir. Você me diz aí se já ouviu algo parecido. Você está desanimado, aí alguém tem a brilhante ideia de dizer isso para você. Para de bobeira. Ajudou em alguma coisa? Não ajudou em nada. Cheio de saúde, aí está de frescura? Também não ajuda, mas tem gente que fala. A vida não vai ficar te esperando, não. Outra frase que a gente escuta quando a gente está desanimado. Puxa, mas você é tão bonito, tem tanta oportunidade para surgir, você aí se sentindo assim. Tem outra também que essa me incomoda. Eu já passei por isso, mas bem pior que você. Você nem sabe o que é desânimo. Detesto quando alguém fala isso para mim, meus irmãos, porque se a gente está se sentindo mal, aí a pessoa invalida a nossa tristeza dizendo isso. Não, eu já passei por isso, você não sabe o que é. Olha, rapaz, comigo aconteceu tal coisa, e aí você que está desanimado, daqui a pouco você tem que animar o cara que começou a se abrir ali. Né? Talvez você tenha passado por esse tipo de situação. Às vezes também acontece, meus irmãos, que alguém pode sugerir uma saída. Por exemplo, você pode estar desanimado porque está sem emprego. Um exemplo, alguém falou diante dessa pandemia, isso tem acontecido, você fica sem emprego. Aí alguém te sugere, fala assim para você, poxa, lá no lugar tal está contratando, vai lá. Só que às vezes você está tão para baixo, tão desanimado, que você escuta, mas não sai da inércia, continua parado e não faz. O desânimo, ele provoca isso em nós. E às vezes esse sentimento ele é tão forte que a gente se isola, que a gente não se movimenta, que a gente continua enfraquecido, débil, em vez de lutar contra isso ou de sair dessa situação. E agora, me ouvindo, você pode pensar, Augusto, todo mundo já se sentiu desanimado em algum momento. A questão é justamente como passar por isso. Como vencer isso? Se você tem uma receita de bolo aí, passa para a gente, porque todo mundo já sentiu desânimo e ninguém gosta disso. Se você tem uma receita de bolo, passa para a gente, você pode pensar assim. Bom, hoje nós veremos o que o apóstolo João está pensando sobre o assunto. Ele vai falar justamente sobre isso. Mas antes que eu releia o texto, eu vou fazer alguns comentários para que a gente relembre de coisas que a gente já viu sobre essa carta, para que você compreenda melhor o que o João está querendo dizer, ou por que ele agora entrou nessa questão. Bom, a gente sabe que ele está falando para um povo que ele ama. João era conhecido como um apóstolo amável. Foi o homem que recostou sobre o peito de Jesus, foi o homem que meio que quebrou alguns preconceitos da época, porque não era muito normal homens se abraçarem daquela forma, mas ele amava tanto a Jesus que ele recostou a cabeça sobre o peito do mestre. É um homem que não tem essas besteiras. Por exemplo, a minha família, nós somos todos do Rio de Janeiro, e lá homens se cumprimentam com um beijo. Eles dão um beijo no rosto na hora de dar um abraço. Ele, puxa, que saudade, e dá um beijo. Tem gente que, homem não pode dar um beijo em outro homem, que fica completamente assustado, tem medo da masculinidade. Ok, mas acontece. Mas percebam que o próprio João era conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo amável. Era alguém terno. E ele fala com amor. Essa é a primeira coisa que a gente sabe a respeito de João. Outra coisa é que quando a gente fala do conteúdo da carta, ele está escrevendo para motivar os cristãos. Porque a gente sabe que o que está acontecendo dentro daquele período é que falsos ensinos estão começando a entrar na igreja. Falsos mestres estão ensinando coisas erradas
para a igreja. Imagine que o nosso pastor Faustino, ele me dá uma oportunidade de pregar, como é o que está acontecendo agora, e eu começo a falar um monte de abobrinha. E eu começo a falar um monte de besteira, e aí para fazer com que a minha besteira, a minha fala seja verdadeira, eu começo a citar um monte de gente. E aí alguém que está me ouvindo pode ficar, meu Deus, o que o Augusto está falando? Será que esse negócio que o Augusto está falando é verdade? E aí o que acontece? Começa uma confusão, porque o pastor Faustino falou uma coisa, mas o irmão Augusto está falando outra. E aí o que acontece com a congregação? Desanima. Eles começam a ficar em dúvida. E alguma coisa tem que acontecer. Está acontecendo exatamente isso com a congregação pela qual João está escrevendo. Tem falsos mestres dizendo coisas distintas sobre quem Deus é, sobre como se aproximar de Deus, e as pessoas estão naturalmente se desmotivando, ficando desmotivadas. E João está preocupado justamente em combater esse ensino, rechaçar esse cara, tirar o falso mestre de perto e motivá-los para que aquela congregação continue crendo no evangelho saudável, o evangelho que promove vida. Alguém certa vez disse que todos os caminhos de fato levam a Deus. Você pode ver como você quiser, que todos os caminhos de fato levam a Deus. A diferença é que talvez o resultado desse teu caminho, quando você estiver diante de Deus, talvez não seja tão boa. Mas todos nós estaremos diante do trono dele. Alguns para condenação e outros para salvação. Bom, outra informação importante, João tinha acabado de falar sobre amor. Ali em 1 João capítulo 2, do verso 7 a 10, ele fala justamente sobre o amor. Ele diz, olha, eu não estou te dando um mandamento novo, mandamento antigo, mas ele é novo também. E aí ele está justamente falando o que Jesus disse. Lá nos evangelhos, quando o próprio Cristo diz que a gente tem que amar de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E aí tem gente que fala, odeie seu inimigo. Jesus fala, ama ele também. Então, Jesus aumenta, ele eleva a barra do que é de fato o amor. Em seguida, no verso 11, o João falou sobre algo muito importante. Ele diz que tem gente que caminha em trevas. Trevas tão densas que não sabe nem para onde vai. Ou seja, tem gente que está em pecado, tem gente que está caminhando de maneira errada, mas nem sabe. Acha que está certo, acha que está caminhando bem. Então, João ele está justamente falando sobre problemas atuais, recorrentes, que o povo está passando. E diante de tanta confusão, diante de todo o problema, será que se João fosse mais agressivo, ele teria resultado? Gente, para de bobeira, não fica escutando os outros, não, vamos seguir aqui. Não, não é o perfil de João. E o que acontece, que a gente precisa lembrar justamente, é que agora ele vai motivar claramente a sua congregação, essas pessoas que irão ouvi-lo. Tendo dito isso, vamos começar pensando justamente na primeira palavra do verso 12. Ele diz, filhinhos. E aqui eu quero que você note a candura de João. O amor que ele tem para com os seus leitores, as pessoas com quem ele está tratando. Como eu disse, a reação diante de uma confusão é o desânimo, é natural. Poxa, se tem dois amigos seus que estão brigando, às vezes você não se mete, você fica aí, não vou nem naquela, poxa, a festa estava tão legal, o pessoal começou a brigar, vim embora. Por quê? Porque isso te desanimou, isso te desmotivou. Então, o que ele está justamente tentando tratar é a respeito disso. E, infelizmente, o desânimo é uma característica comum que todos nós temos. Um exemplo disso está em 1 Reis, capítulo 19. O profeta Elias se desanimou. Se o profeta pode, a gente também pode passar por esse tipo de coisa, não é verdade? E o mais interessante é que o texto diz, e eu não vou lê-lo só para a gente poder acelerar, não perder tanto tempo assim, mas o texto ele diz que Elias tinha acabado de combater os falsos sacerdotes que estavam servindo ali a Acabe, se não me falha a memória. E aí acontece todo aquele momento dramático, bonito, que aqueles homens estão pedindo para que os deuses deles queimem o
o holocausto sem que eles possam de fato acender de maneira sobrenatural, e eles não escutam. Elias dá uma de debochado e fala, grita mais alto, se esfaqueia mais aí, porque teu Deus pode estar tão ocupado que ele não está ouvindo. E aí depois é a vez de Elias, ele fala, pode até tacar água, pode molhar, vocês vão ver o fogo pegar, vocês vão ver quem é Deus. E o que acontece? O fogo pega, do céu cai, e aquelas pessoas ficam impactadas com o poder de Deus. Elias tinha acabado de fazer algo grandioso. Contam para Acabe conta para Jezabel, e Jezabel ela faz uma promessa, eu te juro que esse homem vai morrer. Eu não descanso enquanto não tiver a cabeça desse homem. Por conta disso, Elias, que acabou de fazer algo sobrenatural, fica desmotivado e pede a Deus para morrer. Imagina. Normal, isso acontece comigo, isso acontece contigo. E aqui fica a primeira pergunta, né? Quando foi que uma palavra dura, num momento de tristeza, trouxe resultado? Não confundir tristeza e rebeldia. Existem horas que a gente precisa ser mais assertivo quando alguém está sendo rebelde. Quando seu filho ele está sendo rebelde, ele precisa ser corrigido de maneira assertiva. Mas quando há tristeza, como a gente vai tratar? Se teu filho tira uma nota ruim na escola e ele claramente está batido, você acha que gritar com ele resolve? Se a criança já está batida, se fosse uma criança, como eu fui, que tirava a nota ruim, ficava rindo, estava nem aí realmente não dá para ser brando com esse camarada, tinha que ser um pouquinho mais firme, como minha mãe precisou ser. Mas se já há alguém desmotivado, palavras duras vão surtir efeito? Lembra dos amigos de Jó? Jó está num momento terrível da vida, triste. No capítulo 1 a gente sabe que ele não peca de nenhuma forma. No capítulo 2, de maneira muito curiosa, o texto diz, em tudo isso Jó não pecou com os lábios, dando a entender que talvez o coração dele já comece a enfraquecer. E aí ele passa uma semana em choro, seus amigos vão até ele, ficam uma semana pranteando e resolvem abrir a boca. E às vezes é melhor ficar calado do que para ouvir besteira. E eles começam a falar o seguinte, não, eu tenho aqui uma teologia, Jó, que é o seguinte, quem é bom não passa aperto. Se você está passando aperto, tu não é bom. Tu deve estar pecando por aí. E o texto começa de Jó dizendo que ele é um homem íntegro e justo. O cara ele pedia pelos pecados dos filhos. Tamanha justiça. Mas ainda assim, alguém fala uma palavra dessa de besteira. E a primeira coisa que eu digo, meus irmãos, é que se alguém desmotivado em nosso meio, trate-o com palavras de candura. Não adianta criticá-lo. Trate-o com amor. Motive-o em um amor. Vamos para um texto de auxílio. Você vai abrir a Bíblia em Atos, capítulo 27. Você vai deixar marcado, porque a gente vai voltar algumas vezes para esse capítulo. Atos 27, do verso 21 ao verso 26. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo. Atos 27, 21 a 26. Diz assim o texto, em Atos, capítulo 27, verso 21 a 26. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Vou agora contextualizar, meus irmãos. O que está acontecendo aqui? Finalmente, Paulo está indo para o seu julgamento derradeiro. Ele não está a passeio, não é um cruzeiro, não é 5 estrelas, não está com tudo pago aqui, não. Pelo contrário. Ou está, Jesus já pagou, mas estou divagando, enfim. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que Paulo está indo
para o seu último julgamento, é provável que ele venha a morrer. Ele percebeu algo no clima e disse aos marinheiros e aos soldados: vamos ficar um pouquinho aqui, é melhor a gente não dar seguimento, porque a gente pode entrar na tempestade, a gente pode ter um problema. Não deram ouvido para eles, entraram numa tempestade e agora estão lutando pela própria vida, estão desmotivados, estão aterrorizados. E Paulo aqui ele tem uma atitude que eu acho interessante. Ele não esconde a verdade. Ele não pisoteia em cima da pessoa, não, mas ele não esconde a verdade. Ele diz: teria sido melhor que vocês tivessem me ouvido, mas tenham ânimo, tenham coragem. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, porque Deus disse a mim, Ele veio a mim e disse que ninguém vai perder nem um fio de cabelo. Então tenham ânimo, tenham coragem. É alguém que começa a motivar em amor aqueles homens para que eles possam seguir em frente. Lembre-se disso. Se alguém desmotivado em seu meio, não motive-o com palavras grossas, até porque isso é impossível. Lembre-se que você motiva alguém com candura. Motive-o com amor, com gentileza. Voltando ao nosso texto, e agora a gente vai passear um pouco por ele, nós vemos que nos versos 13 e 14 há uma comparação entre pais e jovens, entre pais e jovens, né? Eu confesso que eu tinha muita dificuldade com esse texto, eu não conseguia compreender, porque uma hora ele fala filhos, outra hora ele fala pais, outra hora ele fala jovens, e eu pensava, será que esse texto é literal? Será que João está falando para cada pessoa, na sua forma literal, tipo a criancinha, o jovem e o mais velho? E aí fui tentar pesquisar, ou será que ele está dizendo num sentido mais de níveis de crescimento espiritual? Né? E aí depois a gente vai estudando, a gente vai vendo que os filhinhos é só um termo mesmo que ele utiliza de carinho, de paixão. Se ele faz algum destaque comparativo aqui, é entre o jovem e entre os pais. E aqui ele tem algo a dizer sobre os pais e os jovens. O verso 13 e o verso 14 diz assim: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. E aqui, meus irmãos, perceba que João, dessa forma, está tentando motivá-los. Porque se alguém está, de novo, triste, desmotivado, como diz o bom paranaense, pensando em largar os betes, aqui João está tentando auxiliá-los com isso. Ele diz: não fique triste, eu escrevi para vocês. É para você, jovem, é para vocês, pais. E aqui ele começa a discorrer sobre o assunto. Mas voltando para o nosso texto de base, como disse, de auxílio, Atos capítulo 27, do 16 ao 20, há algo curioso. Do 16 ao 20, quando finalmente a tempestade chega, olha o resultado disso. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Perceba aqui que o narrador é o próprio Lucas, ele se coloca na história, né? Conseguimos. Verso 17, levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, grava isso, muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Já aconteceu isso contigo? Perdemos toda a esperança de salvamento. Como eu disse, há centuriões aqui,
a soldados romanos que estão cumprindo o seu dever para levar os presos para julgamento, a marinheiros que estão fazendo ali, cuidando do trajeto dessas pessoas, e a presos que naturalmente são cristãos. Como a gente sabe disso, é que Paulo tinha mania de pregar até em diversidade. Espero que a gente tenha essa mania também, de pregar o evangelho até dentro da diversidade. Paulo tem esse negócio de pregar em cadeia. Certamente, ele prega aquelas pessoas. Se converteram, nós não sabemos, Deus sabe. Mas 2 crentes a gente sabe que estavam no barco, Paulo e Lucas. E Lucas diz o seguinte: nós perdemos a esperança. Ele se coloca na situação. Ele diz: desanimei também. Quando eu vi a situação, perdi completamente a esperança. E aqui o texto, voltando para João, ele vai falar justamente da motivação que João tem para 2 grupos distintos. E aqui eu quero que você escute como jovem de idade e como jovem na fé. E quero que você escute na questão dos pais, como pais em idades ou como pais na fé, porque o texto ele tem esses 2 propósitos. No grego, a palavra filhinhos, do verso 12 e do verso 14, para as nossas Bíblias está igualzinha, mas eles foram usados em sentidos diferentes. No verso 12, o João escreve a palavra teknia, e no verso 14, ele utiliza a palavra paidia. As 2 coisas se referem à criança. A diferença marcante é que, na primeira, a ideia é de criança em tenra idade, pequeno. E no verso 14 é de criança em experiência. É alguém que não sabe da vida. Ou seja, João está fazendo questão de aglutinar todas as pessoas para quem ele vai falar. Não é só para o jovem que se sente jovem, mas talvez para aquele mais velho que se sente jovem na fé, que ainda está se desenvolvendo. Não é só para o pai que de fato já é mais velho, mas é para aquele homem que já está mais tempo na fé. João está preocupado com todos. É um pastor que não está fazendo acepção, pelo contrário, ele está preocupado em motivar a todos. E agora, pensando primeiro na figura do jovem, a gente vê informações que acabam se repetindo. O que a gente sabe é que no jovem a palavra permanece e que eles venceram o maligno. O texto diz: eu lhes escrevi porque vocês são fortes, no verso 14. No verso 13, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender o que João quer dizer com isso. E aqui a gente faz um destaque. O que João quis dizer quando ele fala a respeito do jovem? Naturalmente, ele traz um sentido de vigor e disposição. Lembre do seu tempo de jovem na fé, quando você começa a caminhar. Se não te impedirem, você passa madrugada lendo a Bíblia. Eu lembro que nos meus tempos de conversão genuína, e aí eu faço sempre uma separação, porque eu cresci na igreja. Cresci na igreja do Nazareno, minha mãe sempre me levou, mas era o Deus da minha mãe, não era o meu Deus. Diferente. Eu ia cumprindo a obrigação e minha mãe fazia o preceito correto, bíblico. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele cresça, ele não vai se desviar. Mas ela fez a parte dela, não era o meu Deus, não era. Jovem, 16, 18 anos, finalmente, depois de muita luta, consegui convencer a minha mãe a não me arrastar para ir para a igreja. E eu detestava tudo relacionado a ela. Não era para mim, não era o meu ambiente. E aos 20, 21 anos, foi quando eu fui convertido pelo próprio Deus, quando um amigo me chamou para ajudar no louvor da igreja e tal. E quando ali houve a conversão, quando Deus de minha mãe se tornou meu Deus, ali houve esse vigor, essa juventude que João fala. Eu passava todos os dias na igreja. Tinha ensaio, tinha algum estudo, tinha que ajudar alguém a carregar alguma coisa, tinha que fazer qualquer coisa, eu estava na igreja. Foi um tempo tão intenso, e foi numa Assembleia de Deus, que hoje os hinos do cantor cristão, se eu não ler, eu vou cantar na versão da harpa cristã. Porque foi tanto tempo dentro dessa estrutura, com tanta intensidade,
que agora essas coisas ficam marcadas. Então, se eu não ler o cantor cristão, daqui a pouco estou cantando hino da harpa e vou embora. Mas não tem problema, isso não faz mal. A grande questão é que quando nós somos jovens, há esse vigor. Eu já não corro como eu corria antes. Fui jogar bola com os irmãos mais novos da minha esposa, acho que no final do ano passado. 5 minutos de futebol, já estava com a língua para fora, igual um cachorro, passando mal ali. Não consigo mais fazer o que fazia quando jovem. Quando jovem, a gente tem mais vigor, a gente tem disposição. Tem vigília? A gente vai direto. A gente vai, fica de sexta a domingo, direto. Dá 10 horas da noite hoje, já começa a entortar de sono. É normal. Mas aqui, João ele diz, eu escrevi para você, jovem, sabendo disso, que você é justamente disposto, você tem vigor. E qual é o sentido dessa fala dele? Nos momentos de incerteza e de desafio, ele relembra ao jovem, foi para você que eu escrevi. Mesmo diante dessa confusão que está acontecendo na igreja, que estão dizendo que tem outros ensinos e que vocês não devem, não se desmotive. Você é conhecido pelo seu vigor. Você é conhecido pela sua intensidade. Então não é hora de descansar, é hora de levantar. É hora de lutar, é hora de buscar pelo Evangelho, é hora de ficar até a madrugada na internet procurando texto, tentando entender o que a Bíblia quis dizer. Esse é o seu momento. João escreve com essa pegada. Eu escrevi para vocês por isso, porque vocês venceram o maligno. E aqui o John MacArthur ele traz uma colocação interessante, né, para entender esse texto. Ele diz que, diante da experiência dele, tantos anos como pastor, ele entende que é no jovem, a primeira coisa que ele percebe ali, quando o jovem ele começa a se desenvolver na fé, é que ele já não está mais aturando qualquer sopinha rala. Quando alguém começa a falar alguma coisa sobre Deus e ele está animado, a primeira coisa que ele faz é, não, isso aí não é verdade não. A Bíblia não diz isso não, porque eu estudei ontem a noite toda e ele está dizendo tal coisa. Não é assim que funciona não. Então, você vê que o jovem já parece que está pronto para discutir. Mas o MacArthur ele diz que isso é uma qualidade que o jovem tem de que agora que ele está motivado, ele começa a defender a fé. Ele começa a vencer o maligno. E aí tem gente que fala para o jovem, não, vamos ali fumar alguma coisa, vamos ali beber tal coisa. Não vou não. Hoje eu combinei com os amigos, a gente vai passar a madrugada inteira orando. Talvez você tenha passado por isso. Eu lembro que fazia isso. Saía correndo da faculdade às 10 horas da noite, ia correndo porque tinha um grupo que ia ficar de oração até às 2, lendo a Bíblia e orando. O adulto já não consegue, o pai na fé já não tem essa energia. Mas João escreve com esse objetivo para o jovem. Ele diz, você tem isso. Eu te escrevo por isso, porque você é jovem, em vocês a palavra persiste e vocês venceram o maligno. Então é como quem diz, corre atrás, dá tempo, força. E aqui a gente lembra de Jeremias capítulo 29, verso 13, que diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Isso é uma promessa. Nós precisamos nos apropriar dela. Se você se sente jovem na fé, caminhando, lembre-se dessa promessa. Ele disse que se revelaria. Ele disse que se revelaria. Existem muitas pessoas agora procurando sentido para a vida. Existem muitas pessoas tentando procurar Deus de inúmeras maneiras. Mas nós procuramos Deus através da sua palavra porque Ele disse que se revelaria. Ele disse que faria isso. E é por isso que a gente busca, a gente continua insistente nessa busca, porque Ele vai se revelar. E quando Ele se revelar, o desânimo acaba. O desânimo começa a cair, meus irmãos. Mas caminhando, e agora a gente pensa na figura do pai, do mais velho. É aqueles que conhecem o que é desde o princípio, é que diz o texto. E qual o destaque que João dá para o pai na fé, para o cara mais velho? Eles geralmente são sinônimos de sabedoria e temperança. Uma coisa que eu sempre digo, que é um mal da nossa cultura, da cultura ocidental, é essa ideia de que criança só tem que andar com criança. E aqui, entenda isso. O hebreu,
o oriental ali do Oriente Médio, ele tem uma preocupação muito grande com a educação da criança. Quando o judeu, e aqui eu digo de religião e de nascimento, ele passa para a criança passa para aquele cenário do bar mitzvah, né? Que é o momento que eles reconhecem que o homem, a criança está se tornando homem. E aqui é muito curioso, hoje a gente tem a figura do adolescente, hoje a gente tem a figura do jovem. O hebreu não tem isso, o judeu não tem isso, a Bíblia também não tem isso. É o adulto, é a criança e o adulto. É só no Novo Testamento, ali numa cultura mais grega, que a gente começa a ver a aparição dessa idade de juventude. E o que eu quero dizer com isso? É porque o hebreu ele tinha preocupação muito grande com o crescimento daquela criança, com o momento que ele se tornaria adulto. Então não tem essa de, tinha criança correr o tempo todo ali, a criança só corre, só brinca, só brinca, só brinca. Eles não têm essa preocupação. A ideia é, vem para cá, garoto, anda aqui comigo, que eu vou te instruir para que você cresça, para que você continue caminhando. E eu reforço isso, e eu acho que nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, a gente precisa recuperar esse princípio. Porque Josué foi um grande homem, mas ele andava com Moisés. Eliseu foi um grande homem, mas ele andava com Elias. Da mesma forma, Tito, Timóteo, que tinha uma figura de Paulo. Então, é muito importante que o aprendizado ele ocorra de uma figura sábia para outra. O que um jovem ensina para um jovem hoje em dia, gente? Vocês já viram esses vídeos na internet de jovem ensinando o jovem a falar? E a criança quer ser igual quem? O garoto que está falando besteira na internet. Não dá. Não dá. Isso não tem substância nenhuma. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz isso. Se você quer aprender a sabedoria, você precisa estar com gente que é sábia. Então você precisa buscar em fontes de sabedoria. E aqui, o pai, o pai, o mais velho na fé, ele é caracterizado porque é aquele que conhece aquele que é desde o princípio. Desde o princípio, a percepção aqui é justamente de compreensão. Não é só vocês conhecem o Pai, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E João começa a sua primeira carta dizendo justamente isso. O que era desde o princípio, aquele que nós tocamos, aquele que nós vimos. Eu não estou falando de um Deus impessoal, eu estou falando do que eu vi. Jesus, ele é realmente o próprio Deus. E aqui, você que é mais velho na fé, você que tem mais tempo de casa, você pode até ter seus 15 anos, mas já tem caminhado na fé. Qual é a sua função? O que João tem para dizer para esse grupo de pessoas na casa de Deus? Nesses momentos de incerteza e desânimo, lembre-se do que você já sabe. Ou lembre alguém. A figura do mentor é alguém que instrui. Mas às vezes ele pode também precisar ser lembrado de algo. Se possível, lembre a ti mesmo. Nós temos a palavra de Deus. Em momentos de tristeza, fraqueza, é preciso relembrar sobre aquilo que cremos, aquilo que temos em Cristo Jesus. Mas caminhando, veja o texto de Atos, capítulo 27, verso 33 a 36. Aqui a gente tem um bom exemplo de um pai, de alguém mais velho e saudável na fé. Olha o que Paulo vai dizer em Atos 27, verso 33 ao 36, diante daquela calamidade, diante daquela catástrofe, diante de um momento onde há desânimo e parece que o barco vai afundar. Paulo se aproxima e, como um pai na fé, ele diz: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias, não é minutos, 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Às vezes o desânimo ele realmente dura longos períodos. Verso 34, agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo.
Olha que destaque maravilhoso. Um exemplo de alguém mais velho, sábio na fé, ele é reproduzido a partir daí. Paulo ele diz, eu tenho certeza, nenhum fio de cabelo de vocês vai ser tocado. Então venham, se alimentem, vamos nos fortalecer, dar ânimo para quem precisa de ânimo. Esse é o nosso papel. Por fim, mas curiosamente, o primeiro verso que nós lemos hoje, o verso 12 de 1 João, ele diz, filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Como disse, às vezes o segredo não está em olhar para frente, mas em olhar para trás. Hoje, pense comigo, como você vê a igreja? Foi por puro costume? Às vezes a gente está acostumado a fazer coisas e a gente acaba reproduzindo por puro costume. Eu lembro de um primo dizendo que estava orando, mas é uma oração normal, tipo, já automática, orando quase que por obrigação, e ele está repetindo aquelas coisas sem nenhum sentimento. E ele se distrai e ele diz, Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, abençoe meus pecados, Senhor, em nome de... O cara está tão no automático que ele pede para Deus abençoar os pecados dele. Meus irmãos, talvez hoje você tenha se sentido assim. Você esteja passando por períodos assim de longo desânimo. Mas precisamos nos lembrar de algo muito importante com relação à motivação. O salmista diz, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você não esteja tão alegre assim. Talvez faz tempo que você não sinta isso, você que está nos ouvindo, nos vendo por transmissão. Talvez tenha um tempo que você não tenha prazer de vir à casa do Senhor ou você está desanimado. Mas eu quero te lembrar por que você vem à igreja. E certamente não é por mim, porque eu não sou tão legal assim. Só minha esposa que me atura. Eu não sou tão divertido, eu não tenho capacidade para entreter ninguém por longos períodos. Imagine, anos. Não, vem para cá e fica aqui comigo porque eu que sou legal, eu que tenho boas palavras. Eu não tenho nada disso, eu não tenho essa capacidade. Eu, por mim mesmo, não posso fazer o seu dia melhor. Mas nós servimos a um Deus, nós vivemos por Ele. A palavra de Deus diz que Ele é tudo e está em todos nós. Portanto, eu quero te lembrar que a melhor coisa que você pode ouvir em momento de desânimo é que os seus pecados foram perdoados. Verso 12 novamente, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Essa é a melhor palavra de ânimo que João tem para oferecer. O que ele quer dizer com isso? Você está triste? Você está ferido? Não tema. O Senhor Jesus morreu por ti. Os seus pecados foram perdoados. O que eu quero que você observe com isso? Que aquilo que você está vivendo agora, por mais doloroso e urgente que seja, num grande sentido das coisas, é temporário. O problema eterno foi resolvido no passado. Na cruz do Calvário, Cristo já resolveu isso. Então lembre-se disso. Diante de uma tristeza, uma quebra de expectativa, o seu coração está ferido, há alguma coisa que te desanima, que essa seja o primeiro degrau, que este seja a primeira palavra que vai te colocar de pé novamente. Tome o seu tempo, é normal, mas que você se firme nisso. O Senhor Jesus, Ele morreu pelos seus pecados. Não há nada que te separe da graça. Se antes éramos inimigos de Deus, hoje não somos mais. Se antes havia desesperança eterna, não há mais, porque Cristo na cruz resolveu esse problema. É de certo que haverão tribulações na caminhada. É de certo isso. É certo que sofreremos problemas, teremos problemas. Todavia, nós chegaremos à cidade celestial, porque a passagem não foi comprada pelo nosso esforço. Foi comprada por Cristo Jesus na cruz. Diante disso, que essa seja sempre a sua palavra de retorno à alegria, de retorno
a alegria. Lembre-se das palavras de Deus a Paulo, no momento curioso, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9, algo interessante que Paulo fala, e talvez você possa pensar que não se aplique, mas eu vou explicar. 2 Coríntios, verso 12, 8 e 9. Ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E alguém pode pensar: Augusto, está fazendo uma exegese errada aí, porque o texto não está falando sobre desânimo. Paulo está falando que para que ele não se ensoberbecesse, foi colocado um espinho na carne dele. É verdade. Mas note que o texto diz que Paulo rogou por 3 vezes. Há uma sensação de insatisfação com essa situação. Ele não gostaria de viver isso. Por 3 vezes ele rogou. E lembre-se, ele não pediu, ele não perguntou, ele rogou, ele implorou para que retirasse. E o próprio Deus diz para ele: a minha graça te basta. Nos momentos de desânimo, apegue-se na graça. Apegue-se à graça. Vai ficar tudo bem sim, porque na cruz o Senhor Jesus já te concedeu o privilégio de sua graça. Fomos feitos filhos de Deus, não somos mais órfãos. O pecado não tem mais força para com as nossas vidas. Não há mais palavra de condenação sobre nós, porque Cristo Jesus nos deu palavras de vida eterna. Lembre-se disso, Cristo só morre por quem Ele ama. Vou repetir, Cristo só morreu por quem Ele ama. Eu sempre tive dificuldade de ver mais-valia no sacrifício de Cristo, quando dizia: não, Cristo morreu por todo mundo. Depois de um tempo a gente começa a entender que há uns sentidos que são hiperbólicos no texto, e a gente começa a aprender que se Cristo morre de fato por todo mundo, ninguém vai para o inferno. Porque se Cristo já morreu por todo mundo, Ele já pagou pelo pecado de todo mundo. E ninguém pode ser condenado 2 vezes. Se Cristo já foi condenado, então todo mundo está perdoado? Está todo mundo livre? Não é assim, como diz na minha terra, que a banda toca. Cristo morreu por você, exclusivamente por você. Há uma pessoalidade no Evangelho que as pessoas não entendem, e muitas reclamam justamente disso. Se Deus é tão grande, como é que Ele fala contigo? Mas Ele fala mesmo. Deus é tão grande que faz o inimaginável. Ele se faz caber naquilo que é frágil, que é um corpo humano, por você. E Ele vai à cruz por você e morre por você. Eu não consigo não me emocionar quando lembro disso. Naquele momento, na cruz do Calvário, quando alguém cuspiu em Jesus, Ele estava pensando especificamente em mim. Já parou para pensar nisso? Naquele momento, estão destruindo o ombro dele, porque a cruz não era para ele. Então estão destruindo o ombro dele para que os cravos caibam justamente no momento onde ele vai ser apregoado no madeiro. Estão rindo e debochando dele. Mas ele pensa: no dia de hoje, dia 6 de junho, pastor Faustino, Tiago, irmão Rubens, vão estar na igreja. É por isso que eu estou aqui. Isso é muito poderoso, gente. Cristo levou o pecado de toda a humanidade, então naquele momento Ele pensava em todos nós. Em todos nós. Que maravilhosa graça é essa. Por fim, agarre-se, como eu disse, à pessoalidade do Evangelho. E vamos ler alguns textos de um mesmo capítulo, do capítulo 10 de João, para que você se lembre disso e que isso te fortaleça. João capítulo 10, o verso 2 a 5, diz o seguinte: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e ele as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem
a voz de estranhos. Ninguém veio aqui me ouvir. A gente veio ouvir as palavras do próprio Deus. Porque nós reconhecemos o nosso mestre, reconhecemos o nosso pastor, e ele nos chama. Ainda no capítulo 10, verso 14 e 15, o que Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por fim, verso 27 a 30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que palavra poderosa. Cristo, de maneira pessoal, ele morreu por ti. Em momentos de desânimo, em momentos de fraqueza, lembre-se disso. O Evangelho, ele é universal. Deus faz o convite do Evangelho a todos. Nós, enquanto grande comissão, devemos fazer o convite do Evangelho a todos. Mas Deus também é pessoal. Ele pensa em nós, especificamente em nós. Ele cuida do nosso almoço, para que não nos falte. Ele cuida do ar que nós respiramos hoje. Falando em ar, algo tão caro, pessoas sendo entubadas. Estamos todos nós aqui nesse momento. Deus te deu ar para agora, para que nesse momento nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus, pensar nele, louvar o santo nome dele. E isso nos será acreditado por justiça, como diz Hebreus, porque Abraão creu e foi acreditado por justiça. O nosso mérito está em crer que Jesus de fato pagou esse preço por nós. Caso você queira saber do fim da história de Paulo e todo aquele momento de revés, a gente acaba descobrindo que o navio encalhou. A gente sabe que os soldados tentam matar os prisioneiros, porque de acordo com as leis romanas, se um soldado perde um prisioneiro, ele também vai perder a cabeça. Então o que ele faz? Ele prefere matar. Ele diz: tentou fugir, eu matei. Então tá tranquilo, né? E aí ele não é julgado pelo Estado. Então os soldados tentaram matar Paulo e outros presos. O navio de encalhado naufragou, mas ninguém morreu. E todos chegaram à ilha com vida. As palavras de Deus a Paulo se fizeram verdade. Aquilo que animou aqueles homens, palavras do próprio Deus, foram palavras reais, palavras de vida, e foram eficazes, e foram palavras eficazes. Às vezes o navio pode encalhar, ele pode até naufragar, mas Cristo sempre cuidará de nós. Em meio ao desânimo, lembre-se, ele dá vida por suas ovelhas, e ninguém ou nada poderão te arrancar da mão segura de Cristo Jesus, pois o Pai é maior do que todos. Como ele disse, ele e o Pai são um. A última leitura, e aqui eu acabo a mensagem de hoje. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39, eu creio que está na projeção. Podemos ler juntos. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas no matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que você se lembre disso em momentos de desânimo e que Deus te abençoe. Coloque-se de pé, vamos ao Pai em oração, a fim de concluir o nosso momento de culto nesta manhã. Vamos ao Pai. Os nossos irmãos do louvor podem se aproximar para uma última canção após a oração.
Senhor Deus e Pai, ó Senhor, a Ti nós te damos graças porque Tu és tremendo, Senhor, verdadeiramente poderoso e inigualável. Grande é o Teu amor, Senhor, porque o infinito se fez caber no finito, para que pudéssemos ter contato com Deus e compreender amor em nossas vidas. Mesmo quando não há, Senhor, sentido em nossas relações sociais, quando não vai tudo bem no trabalho, quando há problemas que não conseguimos explicar, ou sensações, Senhor, que nos colocam para baixo. Graças ao Teu Filho Jesus, nós sabemos que fomos amados. O mundo lá fora não consegue encontrar paz, sossego, mas nós encontramos na rude cruz. Porque Cristo Jesus pagou o preço por nós. Naquele momento, fomos feitos co-herdeiros com Cristo e filhos de Deus Pai. O Criador do universo decidiu adotar vermes pecadores. Obrigado por isso, Senhor. Não havia solução, não havia redenção, mas Cristo não se apegou ao fato de ser Deus, mas foi obediente e humilde, e até a morte foi morte de cruz. Senhor Deus poderoso, nós pedimos, Senhor, e clamamos pelo Teu Santo Espírito, que seja derramado cada vez mais sobre nossas vidas. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, os nossos irmãos que estão mais frágeis. Dá-nos, Pai, palavras de sabedoria, porque queremos ser grandes, sábios na fé, para fortalecer os nossos irmãos e ajudá-los a se recompor. E a Tua misericórdia, a Tua graça esteja sobre nossas vidas, Senhor. E o Senhor nos lembre a cada dia que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E como Jesus Cristo disse, é preciso ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós vencemos pela vitória de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o justo. Que o Senhor nos abençoe. Leva-nos em paz e segurança para os nossos lares e que possamos continuar cultuando a Ti durante todo este dia e todos os outros das nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.